pessoal, conforme prometido no último vídeo, hoje eu vou começar a contar algumas das experiências que eu tive na minha vida e particularmente em relação a algumas viagens, oportunidades que eu tive de morar no exterior. Contei já que em duas oportunidades eu fui para a Alemanha para fazer um curso e nesses cursos nós tínhamos uma facilidade muito interessante que além do idioma e da parte do curso militar, nós aprendíamos também sobre a cultura, sobre a história, sobre a geografia, a política e a economia. A primeira parte do curso era um curso de alemão. Nós íamos para um local onde os alemães aprendiam outros idiomas e os estrangeiros aprendiam alemão. Em outra oportunidade eu conto a história e explico como funciona esse curso, como funciona esse instituto de idiomas. Mas vou aproveitar uma das experiências que nós tivemos, que foi a de fazermos toda quarta-feira uma excursão. Nós fazíamos um passeio, visitávamos museus, visitávamos locais interessantes da cultura, visitamos até uma prisão alemã. Mas hoje eu vou contar um pouco sobre a história do Centro de Instrução de Nazismo. Uma pergunta que sempre fica é como que o nazismo proliferou na Alemanha? Como que as pessoas aderiram a essa ideia? Uma ideia aparentemente maluca, fora de contexto, totalmente fora dos princípios democráticos, dos direitos humanos. E isso foi particularmente por dois motivos. Um é a parte de você fazer uma divulgação, ou chamada propaganda. Aqui no Brasil a gente usa propaganda como um sinônimo de publicidade, marketing, comercial, uma ideia de você vender simplesmente uma ideia. Mas o conceito de propaganda internacionalmente, ele já dá um significado pejorativo, como algo ruim. Você vende uma ideia que não necessariamente é a verdade. Então uma das ideias fortes que foi de você colocar a ideia de superioridade. Desde as crianças, os jovens e os adultos, de maneira que as famílias eram divididas. E o outro conceito foi o conceito também de você denunciar aquela pessoa que não tivesse dentro da sua ideia, aquela pessoa que não tivesse dentro dos ideais nazistas, ela era a sua inimiga, mesmo que fosse uma pessoa da sua família. Nós vemos até naquele filme A Noviça Rebelde, o caso que um rapaz, que era um conhecido da família desde criança, que até namorava uma das filhas do Capitão von Trapp, ele de repente se voltou para os ideais nazistas, entrou para a juventude hitlerista mesmo lá na Áustria e foi um dos responsáveis por denunciar a família naquela situação. E hoje nós vamos contar particularmente sobre como que era essa chamada para que a juventude passasse a integrar então esse movimento nazista e os ideais nazistas fossem superiores até aos ideais do lar, os ideais de família, aquilo que ele havia aprendido desde criança junto ao seio da sua família. Então vamos fazer uma pequena apresentação com algumas fotos, onde nós vamos poder ver como que isso funcionava. Então nós vemos aqui um mapa da Alemanha e havia 4 centros de instrução de nazismo. Nós tínhamos ao norte, ao sul, ao oeste e no leste. Nosso curso era aqui próximo à Colônia, então nós fomos para a localidade Eifel visitar esse centro de instrução de nazismo e ele era chamado de Vogelsang. Vogelsang significa, em alemão, canto do pássaro. Então, Vogel, pássaro, Sang, canto. E dá uma ideia de algo bonito, algo nobre, e é assim que funciona justamente essa venda dos ideais antidemocráticos. Parece algo bom, parece algo que vai te tornar importante, querido, bem recebido. Vou passar algumas fotos aqui só para a gente poder acompanhar. Essa aqui é uma visão geral, olha só, uma vista bucólica para um vale, tá, numa região montanhosa na fronteira com a Bélgica. Inclusive, após a Segunda Guerra, essa região ficou durante um bom tempo sob domínio do exército belga. Ele era ocupada fisicamente por tropas belgas, como se fosse um aquartelamento. Aqui vista das instalações principais. Nós temos aqui uma área central, um pátio, onde hoje funciona um restaurante, uma cantina. Tá? Mais uma vista geral, olha que área bonita, que área interessante, onde tanta coisa boa podia ser feita ou podia ser ensinada. Tá? Mais uma vista geral, a vista dos alojamentos agora. Então o que acontecia? A juventude era selecionada, eles eram desde cedo instruídos a que eles deveriam ser melhores,
mais fortes, mais bonitos, mais inteligentes, os representantes da raça ariana, uma raça que, na visão deles, na visão que o nazismo vendeu, seria superior aos demais e por isso teria essa responsabilidade de conduzir os destinos do mundo. Isso que era vendido, e o jovem acredita, às vezes até inicialmente idealista, dentro dessa visão, dentro de uma nova ideia. E até chegar a um ponto que ele está comprometido de corpo e alma, e a sua lealdade então se tornava ao partido nazista, ao próprio Hitler, e não mais à sua pátria, à sua família e aquelas pessoas até que ele gostava, que ele respeitava. Então lá eram praticados esportes, onde sempre era dada essa ideia da competição. Você tem que ser o melhor, você tem que ser alguém que vai além. Não há espaço para os fracos, não há espaço para a misericórdia. Totalmente ao contrário daquilo que ele deveria aprender. Mas esse sentimento, então, de revolta era alimentado pela situação que a Alemanha vivia. Nós não vamos ter uma aula de história, né? Mas para compreender o contexto de como que isso funcionou. Parecia tão absurdo, algo tão ilógico, mas isso aí, então, conseguia atrair o interesse dessas pessoas. E lá eles estudavam, era incutido então o ideal nazista, o conhecimento que era passado, uma nova versão da história em todos os momentos, mostrando então que a Alemanha havia sofrido injustiças, que ela agora tinha que aproveitar essa oportunidade para que pudesse então ocupar o seu local de destaque, onde pudesse impor a sua vontade, a sua doutrina, os seus ideais, e aqueles que se opusessem, então deveriam ser dominados, deveriam, de uma certa forma, até serem aniquilados. Mais uma vista aqui do vale, da área dos alojamentos. Essas fotos fui eu mesmo que tirei com um celular que não era nem um smartphone na época, era um telefone bem mais simples. Tá? Mais uma visão. E aqui, essa foto é a única que eu não tirei, eu esqueci de tirar a foto no local adequado, mas havia como se fosse uma capela. E nessa capela havia uma estátua semelhante a essa, que representava o homem ariano, o homem perfeito, uma pessoa que seria alta, forte, imponente, onde ele se destacaria dos demais em todos os aspectos, pela força, pela beleza, pela inteligência. E nessa capela, então, que até um local de adoração religiosa chocaria, né, a maneira como ela está representada, até nua, e os casamentos e as cerimônias não eram realizadas como a cultura cristã prevê, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ela era realizada em nome do Führer. Tá? Então, o casamento era realizado em nome do líder daquela nação, do líder do movimento nazista, e não mais com a ideia religiosa. Então já era colocado uma visão de que esse poder terreno estava acima de um poder espiritual, estava acima da divindade, para marcar bem essa posição. E aí uma outra ideia que eu achei bem interessante, isso aqui é o refeitório dos oficiais, onde a elite nazista que controlava então esse local, que era responsável pela instrução, fazia as suas refeições. Tá? E aqui dentro nós vemos, não sei se está bem claro para vocês essa visão, mas há uma escultura sobre essa lareira, e isso aqui seria a representação dos deuses nórdicos, como nós conhecemos, Thor, Odin, Loki e Companhia Limitada. Se o pessoal estiver interessado em outro momento, em outra oportunidade, eu posso até comentar um pouco sobre a mitologia nórdica. Então o que o Hitler falava? Como que nós, que pregamos o ideal do homem forte, o homem perfeito, o homem superior, vamos seguir a religião daquele judeu fraco, daquele judeu que morreu, daquele judeu que foi um miserável, que veio aqui, nasceu, cresceu, viveu e até morreu como um pobre, como uma pessoa que não tinha força, como uma pessoa que não tinha capacidade de se defender. Então, nessa versão nazista, ele conclamou, então, o retorno ao culto aos antigos deuses, deuses que seriam guerreiros, deuses que seriam fortes, deuses que seriam imponentes e representariam, então, bem melhor esse ideal nazista. E essa é a representação que tem quando o homem toma o papel de criar os seus próprios deuses. A gente vê na Bíblia que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando nós vemos qualquer tentativa do homem de falar sobre uma divindade, ele cria a sua própria divindade, mas aí sim a imagem e semelhança do próprio homem. Então essa visão do Hitler de Deus, dos deuses, das divindades, contrária a tudo que nós queremos como cristãos,
e tudo aquilo que nós propagamos como cristãos, que é justamente a humildade, o amor ao próximo, o sacrifício de Jesus, que ele mesmo sendo o próprio Deus se fez em carne para que pudesse aí dar vida, reconciliar os homens com o Pai. Então, a visão nazista ela é justamente ao contrário. Nós temos a força, nós prestamos culto àqueles que são mais fortes, mais poderosos do que nós. E essa ideia, esse ideal, essa visão foi o que prevaleceu. Era isso que atraía, na visão que o pessoal tem de conseguir mais poder, de se destacar, de ser superior ao outro. Então essa ideia do centro de instrução de nazismo, quando nós vimos que havia 4 na Alemanha, ela foi um centro importante para o recrutamento de pessoas leais, de pessoas dispostas a viver e morrer por esse ideal. Mas, como tudo na vida, tudo aquilo que não provém do que é bom, do que é justo, do que é o melhor para o ser humano, ele não permanece. Porque aqueles que não acreditavam nesse ideal se levantaram, o mundo todo, e aí lutou pela liberdade, libertando aqueles que já estavam oprimidos. Tá? Então, uma visão geral, uma curiosidade do que era esse centro de instrução de nazismo e como que ele foi importante para esse movimento e alcançou o resultado enquanto o sistema estava forte, o sistema estava sendo beneficiado, então, pelas vitórias. Então, a própria vitória deles nas campanhas, nas guerras, ia sendo mais um incentivo para que mais pessoas aderissem. E a partir do momento que houve o declínio também no campo militar, naturalmente eles foram sendo esvaziados. Então, nas próximas apresentações que eu vou fazer aqui, eu vou comentar um pouco também sobre o papel da Gestapo, sobre campos de concentração, e vou explicar também numa próxima aula como que funcionava essa parte do nosso ensino de idiomas, para que a gente possa, a partir daí, entender como é que nós fomos fazendo esses passeios e essas excursões e compreendendo o funcionamento. Então, muito obrigado pela oportunidade, pela assistência. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe também de assistir o vídeo no próprio YouTube, de você compartilhar, de você, então, deixar o seu like para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas que esteja disposta, que esteja interessada em aprender um pouco mais sobre esses assuntos e sobre outras experiências que nós vamos contando. Deixe sua sugestão aqui nos comentários do que você gostaria de assistir, alguma coisa que você ficou curioso que eu não comentei aqui, também você pode perguntar que eu vou responder. Obrigado e até a próxima oportunidade.